Saudações a todos! Então, gente, como vocês sabem, nós estamos sem poder entrar na UFAM desde março do ano passado. Então, ficou muito complicado de fazer um vídeo com todos os nossos materiais no nosso ateliê de gravura, para que vocês tenham uma ideia de como faz uma produção, né, durante as fases da produção de uma estilogravura. Mas no nosso ambiente tem vários vídeos mostrando esse processo com alguns artistas que são bem interessantes e que vocês podem acompanhar sem problema algum. Mas eu trouxe aqui algumas fotografias e vou explicar passo a passo como se faz uma estilo e quais materiais a gente utiliza para fazer a estilogravura. Trouxe aqui as goivas, né? São as goivas mais comuns que nós temos aqui na nossa região. Você pode encontrar, a gente encontra com muita facilidade. Essas com as pontas mais afiadas aqui, tipo facas, elas fazem o detalhamento das linhas, e essas com curvas aqui a gente consegue fazer os traços, né? Fazer a gravação. Existem goivas de vários tipos, de vários formatos. Umas são mais caras, outras são mais baratas, mas todas fazem o mesmo trabalho. Essas aqui são espetaculares, essas goivas, né? E ela tem um preço maior, mas ela tem uma maior qualidade. Veja que tem goivas bem finas aqui, que a gente consegue fazer detalhes bem interessantes. Essa aqui ela traz um cabo e aí você pode fazer a troca apenas das pontas, que é bem interessante também. Muito se falou, né? Falei muito do rolo, né, de silicone. Aqui estão fotografias do rolo que a gente utiliza para fazer a entidade da matriz. Vejam que eles existem de vários tamanhos, né? Nos vídeos que tem no ambiente virtual, vocês vão acompanhar quase todo tipo de rolo. Esse aqui é um rolo muito grande, né, também de silicone, e que vocês podem ter a ideia de como se utiliza. Papéis, não trouxe muita fotografia de papel, mas porque a gente não consegue ver com tanta precisão a questão da gramatura, mas se você não estiver utilizando prensa, nem de prensa de rosca ou prensa elétrica, é preciso utilizar apenas papel com a gramatura baixa, porque vocês vão fazer a frotagem com a colher de pau. Vocês podem utilizar papel vegetal para fazer essa impressão manual, papel sulfite, que é o papel com a baixa gramatura, papel craft ou papel madeira, né, que fica um resultado bem interessante também, ou qualquer um outro papel que ele tenha a gramatura baixa, tá, para que vocês possam fazer a frotagem sem nenhum problema com a colher de pau. Aqui a colher de pau, eu tenho dois exemplos. Aqui é a tradicional, que eu acho que todo mundo tem em casa, né, que vai poder utilizar para fazer impressão. E essa aqui é uma colher de pau artesanal, feita especificamente para a impressão de estilogravura. E precisa ser de pau por quê? Porque tem a mesma resistência que a matriz, tá? Por isso que, para não rasgar o papel. Aqui é a prensa que eu falei para vocês, prensa de rosca. E essa é a prensa que nós temos na universidade. Isso aqui é uma foto do nosso ateliê de gravura, feita há muito tempo atrás. Aqui uma gravura que foi prensada. Essa aqui é uma prensa elétrica, não é a da faculdade, da UFAM. Não tem uma foto dessa prensa, mas é muito parecida com essa que está aqui. O tamanho também. Aqui atrás uma mapoteca para guardar os trabalhos. Isso aqui é um secador das gravuras. Se você não tiver, isso aqui não tem problema, faz uma corda, um varal e prende a impressão com um prendedor de roupa, tá? Porque a tinta tipográfica leva de 1 a 2 semanas, dependendo do clima, para que ela fique totalmente seca. Então tem que deixar ela secando lá até que você perceba que secou totalmente. Aqui embaixo tem os rolos de feltro que é colocado, essa ordem, né? Coloca um feltro embaixo, coloca a matriz em cima, coloca o papel em cima da matriz e aí coloca uma outra folha junto com outro feltro para que ele possa fazer essa prensa
e não machuque o papel, tá? Barém, esse é o nome desse instrumento, né, que é utilizado como se fosse a colher de pau, né? Só que é uma industrial e é feito com essa base aqui de plástico, né, e por baixo tem uma proteção de tecido, que é bem macio, né, que você vai fazer a frotagem da tua impressão de estilogravura. Aqui nós temos a madeira de fio, madeira de topo, nós já vimos isso dentro do caderno digital e algumas explicações das unidades. Aqui o fio, né, é porque é por causa do corte da madeira, tá? E a de topo também nesse sentido perpendicular, transversal aqui ao tronco da árvore. Essa aqui você consegue, ela é muito mais resistente, muito mais dura, e esse tipo de corte deixa a madeira um pouco mais macia. Mas eu volto a frisar que o MDF é um material ecologicamente correto, né? São madeira, resto de madeira prensada, e aí você tem esse resultado, né? Uma superfície lisa, que eu recomendo que vocês utilizem apenas MDF para fazer a estilogravura de vocês, e não importa se ele tem essa película aqui, como se fosse essa fórmica, né? De algumas texturas, alguns desenhos diferentes, para trabalhar. Não tem problema, você pode trabalhar com essa textura também, qualquer tipo dessas texturas aqui, não tem problema para fazer a estilogravura, a matriz de vocês. Tinta para estilogravura, aqui nós temos a tinta tipográfica e temos a tinta especificamente para estilo, tá? São bisnagras de tamanho menor, mas que são especificamente para estilogravura. Essas aqui são um pouco mais caras, né? Uma bisnaga dessa aqui custa uns 40, 50 reais, mas você pode utilizar para imprimir bastante estilo também. O vidro, qual é o papel do vidro, pedaço de vidro? É justamente para espalhar a tinta, né? Você tira com a espátula do tubo de tinta e você consegue espalhar. Depois vai ter um outro slide que vai mostrar bem esse processo. Aqui mais uma vez, é uma espátula comum, apenas para que você possa esticar a tinta. Aqui fotos de trabalhos de gravação da matriz, né? É importante frisar que não precisa ser tão funda essa gravação. Você pode fazer qualquer intervenção a partir da superfície lisa, você já consegue o efeito que você quiser no momento da impressão. Tá? Não precisa ser fundo a gravação. Por quê? Porque é uma estilogravura e não um entalhe em madeira. Tá? A matriz fica muito bonita quando você termina. Aqui outros exemplos. Tá? Veja que você consegue, de acordo com a goiva que você tiver, você consegue traços finos, traços mais grossos. Você que vai determinar essas gravações. Aqui está o exemplo da espátula, né? Você retira do pote de tinta e você espalha essa tinta, e aí com o rolo você vai fazer com que ela tenha uma película quase que uniforme aqui, né? Um tamanho uniforme para poder entintar a matriz. Aqui já seria na sequência. Depois que você passou lá com o rolo, você vai entintar a tua matriz. Não importa o tamanho do rolo, né? Se for menor ou maior que a tua matriz. Se for menor, você vai passar quantas vezes for necessário até que a tua matriz esteja toda entintada. Ó, aqui uma matriz pequena com rolo maior, então tem muito mais facilidade. Mas se for o contrário, não tem problema algum. Você vai passar o rolo quantas vezes for necessário até que a tua matriz esteja toda entintada. Aqui alguns exemplos de matrizes. Veja que essa intervenção é bem superficial e já se consegue o efeito que a gente quer na hora da impressão. Essa aqui é um pouco mais detalhada, muito bem trabalhada. Essa matriz é maravilhosa. Veja que é em madeira mesmo, né? Então ele gravou todas essas partes que não fazem parte do desenho, e que isso aqui não vai ser impresso. Só o que está preto é que vai ser impresso
é que vai ser a tua xilogravura. Aqui mais dois exemplos, já com a impressão. Veja que a matriz, essa matriz de madeira, e aí como ficou aqui a impressão, e essa matriz é de MDF. A gente consegue um resultado muito mais detalhado, muito mais refinado os traços também. Maravilhoso isso aqui. E por fim, trouxe aqui algumas estilos. Essa aqui é uma estilo nacional, né, com um trabalho que a gente conhece bem do campo, do corte de cana. E essas outras duas aqui são matrizes, são estilogravuras japonesas. Eles são os mestres em todo o mundo em fazer estilos coloridas. Então, como se fosse o mesmo processo da serigrafia, cada uma dessas cores aqui é feita uma matriz diferente para ser impressa. Gente, é isso. Qualquer dúvida que surja, né, durante todo o nosso processo, de todo o nosso período da disciplina, podem mandar mensagem. Tanto eu quanto as tutoras estão aptas a responder qualquer tipo de situação, qualquer tipo de dúvida, e eu aguardo vocês durante toda a nossa disciplina. Muito obrigado e um grande abraço.